Na escuridão profunda da selva amazônica, há uma lenda que poucos ousam mencionar em voz alta. É a história de João, o pescador, cuja ambição e curiosidade o conduziram a um destino mais sombrio do que qualquer pesadelo. João vivia em uma pequena vila ribeirinha, às margens do poderoso rio Amazonas. Ele era conhecido por sua habilidade em pescar e por conhecer cada recanto do rio. Mas João tinha um desejo insaciável por descobrir o que se escondia nas profundezas sombrias do Amazonas, onde a luz do sol raramente alcançava e onde os segredos mais antigos da floresta se mantinham ocultos. Certa noite, durante a lua nova, quando a escuridão era total, João decidiu que iria explorar uma parte do rio que todos evitavam, um trecho conhecido como a Curva da Morte. Era dito que ali, os espíritos da floresta e os antigos deuses aquáticos guardavam seus tesouros mais preciosos e seus segredos mais aterrorizantes. Armado com seu barco de madeira, uma rede de pesca e uma lamparina fraca, João remou rio adentro. As águas eram estranhamente calmas, como se o próprio rio estivesse esperando por ele. A floresta ao redor parecia murmurar, e João sentia que estava sendo observado por olhos invisíveis. Após algumas horas de viagem, ele chegou à Curva da Morte. O lugar era envolto em uma névoa espessa, e as águas pareciam quase negras sob o luar ausente. João lançou sua rede, esperando capturar algo extraordinário. Quando ele começou a puxá-la de volta, sentiu uma resistência incomum. Algo pesado e poderoso estava preso na rede. Com esforço tremendo, ele finalmente trouxe à tona sua captura. O que ele viu fez seu sangue gelar. Na rede, enredado entre peixes e algas, havia um esqueleto humano, ainda usando fragmentos de roupas antigas e adornado com joias de ouro e pedras preciosas. Mas o que mais chamou sua atenção foram os olhos do crânio, que pareciam brilhar com uma luz malévola, como se uma alma perdida ainda habitasse ali. Antes que João pudesse reagir, a água ao redor de seu barco começou a borbulhar e se agitar. De repente, mãos espectrais emergiram das profundezas, agarrando-se ao barco e a ele. Ele tentou lutar, mas as forças invisíveis eram implacáveis. João foi arrastado para a água, e a última coisa que viu antes de ser submerso foi o rosto do esqueleto, agora sorrindo com um sorriso macabro. A vila ribeirinha acordou na manhã seguinte para encontrar o barco de João flutuando vazio na Curva da Morte. Nenhum sinal de João foi encontrado, exceto por sua lamparina, agora apagada, e a rede rasgada. Os mais velhos da vila sabiam o que havia acontecido. Eles murmuraram sobre o aviso antigo: quem desafia os segredos do Amazonas nunca retorna. Desde criança, João ouvira histórias sobre a Curva da Morte, um trecho do rio que os mais velhos da vila evitavam. Diziam que era um lugar amaldiçoado, onde os espíritos dos antigos guardiões da floresta e das águas se escondiam, protegendo segredos ancestrais e tesouros perdidos. João, no entanto, via essas histórias como superstições exageradas e estava determinado a provar que não havia nada a temer. Entretanto, havia uma área do rio que todos evitavam: a Curva da Morte. Os anciãos da vila contavam histórias sobre esse lugar, dizendo que era habitado por espíritos guardiões e amaldiçoado por antigas tribos indígenas. Segundo as lendas, aqueles que se aventuravam ali nunca retornavam. João sempre foi cético em relação a essas histórias, acreditando que eram apenas superstições. Uma noite, após uma série de semanas sem pescar nada significativo, João decidiu que era hora de desafiar a Curva da Morte. Ele acreditava que os melhores peixes se escondiam onde outros não ousavam ir. Ignorando os avisos de sua esposa, Maria, e dos mais velhos da vila, ele partiu sozinho em seu barco, determinado a provar que não havia nada a temer. A lua nova lançava uma escuridão total sobre o rio, e a névoa parecia dançar na superfície da água. João remava com determinação, cada remada ecoando no silêncio da noite.
À medida que se aproximava da curva da morte, o rio parecia mudar. As águas, antes tranquilas, começaram a borbulhar suavemente e uma sensação de frio percorreu sua espinha. João lançou sua rede, ansioso por uma captura que justificasse sua ousadia. Sentiu uma resistência imediata e começou a puxar com todas as suas forças. O que emergiu da água, porém, não era um peixe, mas um objeto estranho e antigo. Um colar de ouro, adornado com pedras preciosas, envolto em algas. Antes que pudesse admirar sua descoberta, um estranho fenômeno ocorreu. A água ao redor de seu barco começou a se agitar violentamente e vozes sussurrantes encheram o ar. João, aterrorizado, viu formas indistintas emergirem da água, figuras espectrais que pareciam olhar diretamente para ele. Em um instante de pânico, ele soltou o colar e tentou remar de volta para dar segurança, mas era tarde demais. Uma força invisível o puxou para a água. Na manhã seguinte, a vila de Tapirapé estava em alvoroço. O barco de João foi encontrado à deriva na curva da morte, vazio e sem sinais do pescador. Maria, inconsolável, foi vista às margens do rio, chamando pelo nome do marido e implorando aos deuses por respostas. Os anciãos da vila murmuravam sobre a maldição que João havia desafiado. Sem corpo e sem pistas, a vila entrou em luto, mas também em um estado de medo renovado. As histórias dos espíritos guardiões e das maldições ancestrais ganhavam nova vida entre os moradores. As crianças eram instruídas a nunca se aproximarem da curva da morte, e a pesca naquela área foi proibida. 5 anos se passaram desde o desaparecimento de João. Miguel, um jovem pescador e amigo de infância de João, nunca aceitou a versão dos anciãos sobre a maldição. Ele acreditava que algo mais racional explicava o desaparecimento de seu amigo. Motivado pela curiosidade e pela saudade, Miguel decidiu investigar por conta própria. Miguel passou meses preparando-se para a expedição. Estudou mapas antigos, falou com outros pescadores e até procurou informações sobre lendas indígenas. Em uma noite de lua cheia, ele partiu, decidido a descobrir a verdade sobre a curva da morte. Ao chegar ao local, Miguel lançou sua rede com cautela. Sentiu a mesma resistência que João havia descrito em seu diário, que ele havia encontrado entre os pertences deixados para trás. Quando puxou a rede, encontrou o mesmo colar que João tinha pescado anos antes. O brilho das pedras preciosas à luz da lua era hipnotizante, mas Miguel foi imediatamente cercado por um frio intenso e vozes sussurrantes. Diferente de João, Miguel estava preparado. Usando um amuleto de proteção que um xamã local lhe havia dado, ele conseguiu afastar temporariamente as figuras espectrais. Com o colar em mãos, voltou rapidamente para a vila. De volta a Tapirapé, Miguel mostrou o colar aos anciãos da vila. Eles reconheceram o artefato como parte de uma lenda antiga, que falava de um tesouro amaldiçoado de uma tribo indígena extinta, guardado por espíritos protetores. Segundo a lenda, o tesouro havia sido enterrado no rio para protegê-lo de colonizadores e exploradores gananciosos. Miguel, com a ajuda dos anciãos, começou a investigar mais a fundo. Descobriram registros antigos e mapas que sugeriam a localização de uma aldeia submersa onde o tesouro havia sido escondido. A maldição, acreditavam, era uma proteção espiritual colocada pelos xamãs da tribo. Determinado a quebrar a maldição e talvez encontrar um vestígio de João, Miguel organizou uma expedição com a ajuda dos moradores da vila. Armados com amuletos de proteção e guiados pelos anciãos, eles partiram em direção à curva da morte. Ao chegar, realizaram um ritual de apaziguamento dos espíritos, usando ervas sagradas e cânticos antigos. A água começou a se acalmar e as figuras espectrais apareceram mais uma vez, mas desta vez não mostravam hostilidade. Guiados pelos espíritos, os pescadores mergulharam nas águas escuras e encontraram a aldeia submersa.
Entre as ruínas, descobriram não apenas o tesouro, mas também restos mortais que puderam identificar como de João, graças aos objetos pessoais encontrados ao seu lado. Com reverência, trouxeram seus restos para a superfície, para um enterro digno. A vila de Tapirapé, agora ciente da verdadeira história por trás da curva da morte, realizou um grande ritual de despedida para João e os espíritos da tribo indígena. Com a maldição quebrada, o trecho do rio voltou a ser navegável e seguro. Miguel, agora um herói e um símbolo de coragem e determinação, foi homenageado pela vila. Ele continuou a pescar, mas com um respeito renovado pelos mistérios do rio e da floresta. A história de João das Águas e Miguel tornou-se uma lenda viva, passada de geração em geração, como um lembrete do poder do Amazonas e dos segredos que ele guarda em suas profundezas. Anos depois, a vila de Tapirapé prosperava. A lenda de João das Águas e Miguel era contada para todas as crianças, não como um conto de terror, mas como uma lição sobre respeito e coragem. O rio Amazonas, com seus mistérios insondáveis, continuava a ser uma fonte de vida e histórias. Miguel, agora um homem velho, muitas vezes sentava-se à margem do rio, olhando para a curva da morte, agora apenas uma parte tranquila do rio. Ele sabia que havia mais segredos nas profundezas do Amazonas, mas também sabia que alguns mistérios são melhor deixados intocados. E assim, a história do pescador do rio Amazonas continuava a viver, um conto de desafio, descoberta e redenção.